canadenses. Hoje eu trouxe novamente aqui no Kit no Canadá a Júlia para falar um pouco sobre trabalhar em ambientes multiculturais, né? Então, assim, estamos no Canadá, um país, tudo quanto é parte do mundo. Então, vocês, a não ser que vocês, sei lá, vão para um lugar muito pequenininho, onde só tem canadense, vocês eventualmente vão trabalhar com outros imigrantes. Então, é importante, né, ouvir aqui um pouquinho dos relatos, né, da experiência de como é toda essa situação de você ter que interagir diretamente com pessoas com culturas completamente diferentes das suas. Então eu vou deixar a Ju, né, a Júlia contar um pouquinho então da história dela e até pra gente saber por que é que ela tá querendo falar sobre esse assunto, né? Então assim, um pouco da experiência dela e depois a gente parte para as dúvidas que vocês deixaram para ela ali no Instagram. Então vai lá, Ju. Então, prazer para todo mundo que não me viu da primeira live, vão no perfil para ver. Mas eu me chamo Julia Guitt, eu já fui várias coisas na vida, eu me formei em biologia, mas em resumo, aqui eu já fui cuidadora de idosos, eu já fui educadora em escola primária, eu já trabalhei com acompanhamento de imigrantes como conselheira mesmo, nessa parte de recrutamento e desenvolvimento de parcerias, então eu trabalhava tanto com os imigrantes para inserção no mercado de trabalho, quanto com as empresas para desenvolver as parcerias e colocar esse pessoal numa empresa que faça sentido para ele e vice-versa e para ela. E depois eu acabei indo para o RH, que já era uma área que eu trabalhava no Brasil com recrutamento. E aí eu trabalhei numa equipe multicultural que eu montei de 20 e poucas pessoas num centro de vacinação por uma multinacional quebecoise, né, lá em Quebec, que tem em vários lugares aqui. E no fim eu trabalhei com a atração de talentos, inclusive nas missões de recrutamento na América Latina e no Brasil, recrutando pessoal em português ou espanhol. Então, tenho bastante coisa, assim, de bagagem, de coisas que eu vivenciei como funcionária e depois como gestora e depois como recrutadora, que a gente tem essa parte de mediação do RH. E é isso. Beleza. Você quer começar contando alguma coisa ou você quer partir direto para as dúvidas do pessoal? Não, acho que pode ser para as dúvidas, aí ao longo a gente vai destrinchando. Bom, então vamos lá. Como é o horário de almoço? O pessoal se reúne para almoçar? Então, na maioria dos lugares, a gente tem só 30 minutos de almoço não remunerado, isso que é importante. E aí, por conta de não ser remunerado, eu percebo que o pessoal dá um valor muito mais que esse tempo é meu, eu não estou recebendo para isso. Então, a maioria da galera come na mesa, né, na própria mesa de escritório, nesse caso. Se você trabalha em lugares que tem um ambiente externo bacana, que dê para você comer, no verão o pessoal tende a ir para fora, mas não tem essa coisa que é legal e ao mesmo tempo é uma pressão para os introvertidos, para os tímidos, de ter essa obrigação quase do Brasil de juntar uma galera para ir comer. Né? No Brasil, às vezes é meio estranho a pessoa que fica sozinha para almoçar, porque ela não quer interação, porque ela já está tendo que interagir muitas vezes o dia inteiro ali no escritório, no lugar que ela trabalha, e aqui não. Eu trabalhei em um lugar que eu tinha 1 hora de almoço não remunerada e era o único lugar que a gente juntava mais gente, porque aí é 1 hora, a gente ia caminhar, fazer outras coisas. Mas caso contrário, meia hora, salvo empregos tipo TI, que geralmente você faz o seu horário de almoço e aí tem pebolim, tem, acho que a gente chama de totó, que chama, né? Tem lugar que chama de totó. Mas, que é o futebol, tem videogame, enfim. E aí você controla o seu horário, mas salvo isso, você tem 30 minutos, geralmente você põe na sua agenda ali do Outlook e tudo, e você faz o que você quiser, né? Desde que você respeite esse horário, mas não tem tanto isso de se juntar. Eu acho engraçado que você falou isso, não sei o pessoal de TI. Marido e os meus amigos são de TI, e é muito engraçado como eles falam, não, porque lá no escritório tem, né, a coisa do totó, tem, a gente fica jogando videogame, a gente joga não sei o que lá, e eu fico, meu Deus, você tá indo pro escritório pra trabalhar ou pra jogar, né? Mas não, você sai mais cedo e aí fica jogando não sei o que. Tá bom, né? Mas... Compensa outro dia, né? Junta uma galerinha ali, é bem engraçado. Mas... Só o pessoal de TI que fala isso. O pessoal de outras áreas. Só. Eu acho sacanagem isso, né? Porque escritório geralmente é um horário, dependendo, é mais flexível, mas não tinha tanta flexibilidade em termos de quanto tempo você quer fazer de almoço, é meia horinha. Eu vou pedir pra Go North colocar um negócio de pimbolino ou de videogame lá no escritório. Boa dica. Pronto. Tem algumas ações ou palavras que têm que ser evitadas no ambiente de trabalho? Cara, tem assim uma coisa que eu já vivenciei do lado como empregadora, e eu já vivenciei do lado de funcionária, no Canadá em diferentes ambientes, que é a questão de assédio, que aqui eles são surtadíssimos com assédio, eles falam isso já na integração.
para todo mundo. E eu já vivenciei imigrantes que a gente contratou que às vezes fazem uma piadinha, uma gracinha, ou, por exemplo, tem mulheres em posição de liderança. Uma empresa que eu trabalhei, todas as plantas, coincidentemente ou não, eram mulheres que lideravam a direção geral. E isso incomodava, né? Às vezes tinha pessoas que não estavam acostumadas. Eram umas coisas bem delicadas, né? Porque é uma gray zone. E a gente teve que fazer workshops de mediação de conflito e explicar como são as regras no Canadá. No Quebec, eles têm esse curso do Objetivo Intégration para residência permanente via Quebec. E eu fui uma das pessoas que aprendeu a fazer o curso junto ao Ministério. Fiz como imigrante, depois como conselheira. E era sobre isso. E dava maior bafafá aqui. Que o pessoal, mas como assim eu não posso fazer esse tipo de comentário? Daí a gente... Por que você faria esse tipo de comentário? Porque... Vamos lá, que tipo de comentário essa pessoa acha que ela está no direito de fazer? Então, eu já vi várias coisas. Comentários, entre aspas, né? Que muitas vezes até no Brasil são inofensivos, mas não são. Seja de aparência de uma pessoa, principalmente de homem com mulher, ainda tem muito isso. E a galera é ferrenha aqui. O pessoal não é de elogiar nem cabelo, nem roupa. Tipo, eu já tive gente que às vezes quis me elogiar ou elogiar uma colega e a pessoa ficava cheia de dedos pra querer dizer que achou bonito o sapato, ou achou bonito que você pintou o cabelo, sabe? Aí você falava, pode falar que você achou bonito. Porque é a delicadeza que tem que ter, porque para eles qualquer coisa que possa te constranger é assédio, não só vamos definir assédio. Então eles deixam isso bem aberto. Tipo, com meu marido também foi falado isso, comigo, com todo mundo. Eu fazia integração de muitas pessoas de diferentes lugares, filipinos, mexicanos, brasileiros, pessoas de diferentes lugares do Canadá e dos Estados Unidos, e a gente falava a mesma coisa. Assédio é qualquer comentário ou atitude de algum colega seu ou superior que te cause constrangimento. Sabe? Então, é essa transparência, essa abertura do RH. E aí aconteceu isso, né? De você ter pessoas na operação, homens e mulheres juntos, em funções tradicionalmente que eram mais masculinas. Igual a gente tem engenharia de produção, várias outras ainda que as mulheres ainda estão lutando nisso. E aí tinha comentários, assim, coisas, sabe? Seja por força da mulher, seja coisinhas que no Brasil eu já não tolero, mas que são mais comuns. Eu ouvia muita coisa, né, sobre isso. E cheguei a trabalhar em fábrica quando eu fui microbiologista no Brasil. E aqui é tolerância zero. É tipo assim, a pessoa comentou com o RH, na hora a gente já montou um workshop, fez assim, sessões diferentes, trouxe até um ex-parceiro meu, onde eu trabalhei no centro de imigrantes, para falar sobre isso, mostrar as leis do Canadá, mostrar os valores gerais do Canadá, e falando, você quer ficar aqui? Então você tem que respeitar isso, porque você está na nossa casa, que é o Canadá. Se eu for na sua e você tiver outros valores, eu também vou ter que respeitar, vou ter tolerância. Mas, assim, é uma coisa delicada, que gestor, que RH principalmente tem que lidar. Mas eu falo abertamente para todo mundo, se sintam muito mais seguros aqui para lugar de fala, para exposição de uma situação que você se sentiu desconfortável, de qualquer coisa, gênero, orientação sexual, aparência, qualquer coisa, assim, é bem, bem forte. Vamos lá, o inglês de outras nacionalidades é muito difícil de aprender? Acho de entender, será? Tá com uma de assim. entender também. Eu já penei um pouco, né? Tipo, eu comecei a ver mais indiano depois que eu fui vindo para a parte de Ontário em direção de Toronto. Em Quebec tem muito pouco por causa do francês. O pessoal acaba já falando, bom, já falo um segundo idioma, não vou aprender um terceiro. Mas eu acho que indiano até hoje eu tenho dificuldade. Outros sotaques eu tive dificuldade, mas eu não sei, eu também fui professora de línguas, né? Ainda sou, faz 7 anos, então você acostuma o ouvido. Mas é você tentar pegar um pouco da cadência que a pessoa fala. Então, se é espanhol, geralmente vai ser uma cadência parecida, o português também para acentuação. Mas tem isso, e o problema, eu acho, é se você trabalha no telefone, que eu já trabalhei muito. E o Quebec, principalmente, é uma cultura oral. O pessoal liga para tudo a pessoa dá uma ligadinha. Então é bom que você desenvolve, mas às vezes é uma saia justa. Assim você fala, a ligação tá um pouco ruim, você poderia repetir, por favor? Né, para não falar que você não entendeu o que a pessoa falou. Mas às vezes é um pouquinho difícil, assim, para pegar o ouvido. E tá tudo bem sotaque, viu, gente? Só queria falar isso, porque a gente morre de vergonha do nosso sotaque. E eu falo para todos os brasileiros, para todos os imigrantes que eu conheci, eu falava, olha, lembre que você fala no mínimo 2 línguas. E muita gente, para não falar a maioria, vai falar uma língua só, né? Porque tem poucos canadenses realmente bilíngues no tamanho inteiro do país. Então, parabéns pra gente. E a coisa, gente, a gente tem essa dificuldade com alguns sotaques e eles também têm a dificuldade deles com alguns sotaques.
por mais que assim a gente não queira deixar claro, eu não entendi por causa do seu sotaque, eles vão entender que de repente alguma coisa na entonação, né? Como vocês entendem, a pessoa não entendeu o que eu disse, significa que ela não sabe inglês? Não, às vezes eu falei de um jeito que, não sei, às vezes eu mesmo falei errado, né? E a humildade também, às vezes a gente fala errado. Então, alguma regra não dita em reuniões de trabalho que devemos estar atentos? Olha, eu acho que, bom, tem a questão de horário, né, de pontualidade, que é imprescindível, inclusive para reuniões virtuais, que eu já vi algumas pessoas falando assim, mas é porque às vezes eu fui pegar uma água, tudo, eu falei, beleza, mas sempre se atente, as pessoas entram antes até da reunião, e eu já tive reuniões, independente se é com cliente, se é com cliente interno, no caso do RH, né, pensando outros gestores ou pessoas, colegas mesmo, e a pessoa, tipo, entrou 2 minutos atrasada ali no negócio entrando e fala, ai, desculpa pelo atraso de 2 minutos. Tem N vezes, assim, francês e inglês. Então, eu acho que é uma questão até de hábito mesmo. Então, pontualidade é um ponto. Se você for atrasar, gente, avisa. Não tem problema nenhum, sabe? Mas avisa. Eu já tive candidatos, eu já tive gestores até, entre si, de colegas que reclamaram por conta de pontualidade. E eu acho que sempre aquela questão de... A gente fala que é bom senso, mas muitas vezes bom senso é meio... Não é tão geral quanto a gente pensa, né? Porque bom senso não deixa de ser arraigado à cultura daquela pessoa. Mas eu acho que é essa questão do bom senso. Então, realmente, tentar levantar a mão para falar, se expor. Mas uma coisa que eu acho que é bem legal, que também tange ao ponto de hierarquia, é a abertura. Eu senti muito mais abertura aqui, para você poder expor sua opinião. Eles têm muito isso, né? Até uma colega minha que trabalha na Microsoft de Vancouver, e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela falou que tinha esse receio de expor a opinião, principalmente que ela era nova na empresa, às vezes ela discordava de alguma coisa, ela tinha o receio de expor a opinião e uma discussão numa reunião. E ela falou isso para um chefe no one-on-one lá de feedback, e o chefe virou para ela e falou assim, olha, eu te contratei porque eu gostei do seu jeito de ser além das suas competências. Se fosse só pelas suas competências, não seria você. Então, eu te contratei porque eu quero que você exponha a sua personalidade, a sua opinião nas reuniões e discussões. Porque para mim é relevante a sua opinião. E eu levantei esse tópico com vários amigos, até, porque eu sempre falei isso. Falei, a gente tem esse hábito por nossa cultura mesmo, historicamente, né? De colonialismo mesmo, de vários lugares do mundo. De ter isso, eu não vou falar, eu vou atrapalhar a reunião. E a galera não, eles valorizam bastante que você exponha a sua opinião, e muitas vezes um projeto, uma melhoria, alguma coisa vem, porque a gente, né, assim, veio ali na humildade, eu quis comentar uma coisa que eu achei melhor, e já aconteceu isso, de eu ter comentado uma coisa e aquilo virou um projeto, e ficou uma coisa super legal, meu chefe super gostou na época, então eu falo pro pessoal, mais uma coisa de questão de abertura, nem tudo são flores, mas seja mais você mesmo, não tenha medo de expor sua opinião no trabalho com respeito, né? Principalmente em relações de críticas construtivas. Deixa eu te perguntar, eu tenho uma amiga que ela também é da área de TI e que a empresa dela tem uma coisa assim de vamos juntar 2 pessoas e fazê-las conversarem. Sabe? Tipo, vamos, sei lá, não sei se é sorteio, vamos sortear 2 pessoas aqui e essas pessoas vão almoçar juntas. Isso é uma coisa normal no Canadá? Isso é maluquice da empresa dela? Cara, eu acho que a cultura da empresa dela... Eu sei que na empresa do meu marido, uma das empresas dele, acho que foi a de Quebec, de TI, ela também fazia isso, mas juntava alguns grupinhos, assim, e atividades extra da empresa que eles faziam, tipo, vai fazer um piquenique de algumas pessoas, o Sancassete, né, que é o happy hour. E tal, né? Tinha isso. O que eu sei que é legal, que tem várias empresas que estão fazendo, e eu vi isso em college, porque eu vou começar um college de jornalismo, e eu vi que eles vão fazer isso, eu achei incrível. Eles começaram a fazer grupos de conversação, que eu achei incrível, só para conversar sobre a vida em outras línguas. Então, para quem é canadense e está aprendendo outra língua, para gente que quer praticar inglês ou francês, espanhol, isso é uma coisa que eu vi que está ficando mais forte, está mais na moda, assim, na cultura das empresas daqui. E eu acho que essa questão de até nichos culturais, de, às vezes você ter uma dúvida. O que a gente faz muito a gente fazia muito isso na empresa que eu trabalhei, era pegar imigrantes que acabaram de chegar e colocar com alguém da cultura deles, para pelo menos ele poder dar uma respirada quando ele chegou, né? A pessoa poder falar, olha, tá tudo bem, às vezes eu vou tirar uma dúvida, uma coisa ou outra, priorizar o idioma de trabalho, seja francês ou inglês, mas para tentar quebrar um pouco o gelo e a pessoa não falar, nossa, eu tô... dá aquele nervoso que você não lembra nem o nome.
Isso eu vi eles falando, fazendo assim, o pareamento de pessoas da mesma cultura, da mesma região, para a pessoa se sentir um pouco mais acolhida e aí depois vai inserindo melhor ela no, né, na equipe como um todo. Mas bem legal dessas das formigas, gostei. Como é a questão dos cheiros e dos perfumes? Cara, isso é uma coisa que é muito importante e achei legal de ter, da gente colocar como tema das perguntas, porque no Quebec eu cheguei a ver isso. O Quebec tem o pessoal, eu não sei no resto do Canadá, porque a maior parte do meu tempo de Canadá foi Quebec, é uma coisa à parte. Você pode até falar melhor que eu, mas em todas as empresas que eu trabalhei, isso foi uma questão. E no Quebec, inclusive, o governo coloca flyers, assim, eu já vi banner, inclusive, de lugar que você vai fazer o cartão de saúde, a driver's license, que era pedindo gentilmente para as pessoas não colocarem, não usarem algum produto com cheiros fortes, porque isso poderia atrapalhar o ambiente de trabalho. E eu já tive pessoas que reportaram isso para gestor ou entre colegas, porque às vezes é uma situação delicada, né? De perfume, porque as pessoas têm muita alergia. Eu nunca vi. É muita alergia mesmo, alergia alimentar e alergia respiratória. E aí no inverno, como fica tudo fechado por causa do aquecedor, às vezes tem uma pessoa que tem um perfume gostoso, mas que é forte, perto de outra pessoa com um perfume forte, aí os ambientes são próximos, assim, somente pré-pandemia. E a pessoa às vezes falava assim, olha, tá me incomodando o cheiro da pessoa, como é que eu vou falar que é o perfume dela, o creme? Então o governo tem isso, falando, olha, pedimos encarecidamente. Eu vi isso e logo que eu cheguei eu falei, gente... E a minha colega, que é conselheira de acompanhamento para imigrantes recém-chegados, ela me falou que é uma... Ela trabalhou até para o governo na época, ela falou que é assim mesmo, o governo pede. Às vezes não é nem o perfume, é o CC, né? Também tem isso, que também é cultural, gente. Isso é uma coisa delicadíssima. E o RH também tá aí para isso, para você conversar, porque às vezes você não consegue trabalhar, porque tem culturas que não têm o hábito de passar o desodorante ou repassar ao longo do dia, e é normal, a gente sua. É bem delicado. E mesmo tempo que eu passei no intercâmbio da França, foi bem delicado. O perfume em cima fica com o cheiro do CC junto com o do perfume. Só Jesus. E E eu aquele já vi gente que demorava para. É, não vem máquina de lavar, essas coisas, né? Então, ou demora para lavar a roupa do inverno, o casaco, daí tá no transporte público de manhã, tá aquele cheiro dos casacos que não lavou. A gente é pobre, mas é limpinho, gente. Olha, eu não. São poucos povos que são tão limpos como a gente. Agradeço aos indígenas por isso, porque a gente sempre toma banho e a gente tá sempre cheiroso. Não sempre, né? Mas em relação a várias culturas. Eu tenho histórias até de gente que é casada com estrangeiros e comenta sobre isso de tomar banho, a pessoa toda tomava menos banho. E quando eu trabalhei como cuidadora de idosos, gente, os idosos tomavam banho, uma vez por semana. Todos os outros dias é o que a gente chama de toilette partielle, que é a famosa. Eu não vou lembrar do nome em inglês, mas que é hand cloth, né? Que é aquela pequenininha, que a gente chama de débarbouillette, que é o famoso banho de gato. E aí todo dia a gente dava esse banho nos idosos e uma vez por semana tinha a personal sport worker dedicada para os banhos. E eu fiquei assim. Então, né? eu acho que deve ser. Bom, a questão até da pele da pessoa mais idosa, que é um pouco mais seca e tudo mais, então, eu não sei se Eu acho que tem a ver também, para não dar. os dias ainda assim. É, mas joguei a bomba aí sobre as pessoas que não são idosas e o banho, né? Mas fica a dica, a gente usa muita coisa sem cheiro, por isso que tem tanto produto aqui sem cheiro, né? E usa desodorante. Aí teve aqui justamente a questão do assédio. Como é a questão do assédio? Existem comportamentos culturais que são uma questão nesse sentido. Você meio que já respondeu isso, né? Mas eu acho que assim valeria a pena citar exemplos de coisas que já foram vistas. Uhum. A impressão que eu tenho às vezes, sabe, não é que a gente é burro, mas assim, a gente foi. Eu fui criada com uma criação extremamente machista, então às vezes, para eu reparar que alguém está sendo machista, é um pouco mais difícil, né? Então, às vezes eu tenho que ser avisada, juro para você. Às vezes eu tenho que Você ser. cria uma tolerância. Os comentários. Imagina, dentro da família, em todo lugar, né? Então, assim, às vezes se você é tapado igual a mim, às vezes demora para perceber, então vamos ouvir aqui alguns exemplos que de repente ela tem aí para contar pra gente
Olha, eu acho que já tem. São comentários, então, assim, comentários entre aspas leves, né? Então, tem desde, por exemplo, isso eu já vi no Brasil e aqui, né? Porque eu sempre. Aqui é muito mais velado, muitas vezes eu sinto isso, principalmente em Quebec, é uma coisa meio passive-aggressive, assim, com os zoizinhos. Então, é uma coisa meio velada, meio dica, fazendo um comentáriozinho assim, como mas não é uma dica, pra mim é falta de respeito, não só pra mim. Mas, por exemplo, tem desde, por exemplo, coisas de. Ah, eu tenho um que é pesado, mas que é choque de gerações também. Mas tem, óbvio, que, por exemplo, cabelo crespo, né? Eu já vi várias coisas no Brasil e já vi coisas aqui da pessoa não querer que use cabelo crespo ou cabelo cacheado nesse nível, né? E pra mim é claramente, além de ser um assédio, é uma coisa racista. Já ouvi, já tive colegas, inclusive, que vivenciaram isso. E assim, eu acho que choque de gerações para mim é o pior até hoje. Quando eu trabalhei como cuidadora de idosos, eu acabei fazendo várias amigas que também eram cuidadoras, enfim. Eu vivenciei coisas que comigo não vivenciei necessariamente, mas eu vi outras pessoas, principalmente que a gente tem africanos de vários países aqui, e até variação no cor de pele, né, do tom do negro de pele, mas eu já tive várias coisas com idosos mesmo que comentários, né, bem racistas mesmo, bem pesado, que assim, pra gente qualquer coisa é pesado, né, pra mim um comentário racista, qualquer nível de racismo, comentário é pesado, mas eu já tive sobre isso, eu já tive coisas de falar assim, ah não, isso aqui, eu não quero uma mulher, eu quero um cuidador homem pra fazer isso, que daí tem a questão do íntimo, mas eu já tive isso, inclusive, na escola, com crianças, e esse é um ponto bem delicado, que tem a ver com a questão de educação sexual, de respeito de gênero, orientação de gênero e tudo mais, mas eu já tive uma criança que eu tive que intervir, que ela tinha pais de uma cultura islâmica bem mais restrita, como a gente sabe que tem países que tem, não vou nem comentar nome de país, mas eu tive esse problema, eu tive que resolver, levei até para minha coordenadora, para a direção, porque ele fazia comentários para as meninas, assim, comentários, palavras que ele diminuiria as meninas, sabe? Então, tipo, ele ia jogar com todo mundo. Os meninos erravam, beleza. As meninas, ai, mas que burra, fez isso, tem que ser menina. Então, vários comentários sobre esse sexto ano, 12 anos. E ele não percebia, porque ele estava reproduzindo, né? Eu falava para ele, ele falou, não, mas não é normal? E aí as meninas aqui têm um empoderamento muito maior, porque desde pequenininho tem questão de educação sexual, a questão do seu corpo, de conhecer seu corpo, de consentimento. Então as meninas não toleram. Aí elas falavam para mim, Madame Júlia, porque eles não chamam de tia, né? Ó, Madame Júlia, não pode, eu não tolero esse tipo de coisa. Eu falava pros meus pais, eu falei, eu também não tolero, porque às vezes você tá num grupinho, desenvolvendo uma atividade, o outro tá, enfim, que o educador tem essa loucura de ter muita criança. Então, eu tive esse tipo de coisa com crianças, eu tive esse tipo de coisa com adultos. Tem questão de preconceito, né, de xenofobia, e para o pessoal ter uma ideia, até a coisa é tão forte, né, desses choques culturais, que a gente fala, o Canadá é um país de imigrantes, mas a gente não pode mentir, falar que não tem preconceito, que não tem racismo. Eu já tive um caso onde eu trabalhei, assim, que acho que foi o mais pesado que eu tive até hoje, que foi uma questão de racismo e de discriminação mesmo forte, com uma negra que veio de um país africano, eu não vou lembrar se é Costa do Marfim, eu acho que era. Ela era advogada lá, tipo, topíssima na carreira dela, ela estava quase passando a prova da OAB do Quebec, e ela estava sendo super discriminada no lugar, né, que ela estava fazendo um estágio para poder tirar a OAB, e discriminada em que nível, né, e coincidentemente ela era negra. E mulher. Por exemplo, ao invés de ela lidar com os processos que era para lidar, que estava no escopo de trabalho de estágio, colocavam ela para, olha, você, tipo assim, tava toda a equipe lá. Aí uma pessoa que é muito menos experiente que ela, deveria ser a pessoa que faria tarefas mais simples, no sentido que ainda está aprendendo, está no início da formação acadêmica, então é mais normal para estágio. Não, colocavam sempre ela para mover as coisas, chegaram a pedir para ela limpar chão, umas coisas que, assim, eram absurdas, a gente só foi saber depois. Ela veio falar pra gente como centro de imigrantes, nós fomos ajudá-la, não conseguimos, porque a pessoa fez, essa quebecoise que fazia essa questão do racismo com ela, não deixava ela participar, cortava. O home office, que foi um inferno, porque ela era monoparental, né? Ela fugiu do país dela por conta de um cara abusivo, que era o pai da menina, então ela recebia ameaças, é o caso mais extremo que eu recebi, mas que me deixou ainda mais consciente das coisas e mais atenta no ouvido mesmo. E essa mulher fez tudo isso no nível que a mulher demitiu ela, falou só pra ela, não avisou pro órgão que estava fazendo a parceria ali do estágio, não avisou pro próprio chefe lá de advocacia do escritório. A menina ficou desesperada, e aí, como ela tinha vários e-mails que ela poderia comprovar que tinha tom racista e discriminatório no e-mail,
ela ficou desesperada e a mulher fez ela devolver o computador. E ela tava tão desesperada, porque ela fica desesperada por causa da filha, do cara, tudo, que ela foi devolver o computador. E aí, quando ela falou pra gente, eu falei pra ela, menina, e agora? Apagou todas as evidências. E aí a nossa vingança, digamos assim, a justiça que a gente conseguiu fazer foi colocá-la no melhor escritório de advocacia que a gente podia, que tinha diversidade de imigrantes, que valorizavam. Hoje ela é uma excelente advogada em Quebec, mas aquilo me bateu tanto que eu fiquei, acho que a semana inteira eu chorava, eu ficava refletindo, mas me abriu muitos olhos pra gente não passar pano, sabe? E, então tem desde comentários desses, ou sei lá, num ambiente de fábrica, de falar sobre mulher, não tem a mesma força, não vai ser igual que a ajuda de outro. Então, para várias coisinhas, essa questão de liderança, de, por exemplo, a mulher, por exemplo, tinha isso, das diretoras gerais lá, falou alguma coisa, e aí pro cara, né, pra equipe ali, aí o cara espera um outro homem para querer validar aquela informação da chefe dele, que é a diretora geral ali da planta. Que foi o caso que eu falei do workshop. E os casos, né, absurdos que tem até hoje, de comentar a roupa. Tá bonita, hein, fulano, nessa roupa. Nossa, tá... Gente, isso é assédio. Se você não considera no Brasil, ok, aqui é assédio. Né? Ok, nunca é ok, mas, querendo dizer, se você tá vindo pra cá, no mínimo, então, entenda que isso não só é assédio no Brasil, e a gente não gosta, como também é assédio aqui, além da questão de ficar tocando, né? Que a gente tem mania de ficar tocando nas pessoas. Eu sempre senti muito mais que eu, por ser mulher, e outras amigas, a gente já conversou sobre isso, os caras tocavam muito mais na gente no ambiente de trabalho e não tocavam nos colegas homens. E aqui, cada um no seu metro quadrado, tem esse bom senso, né? Que é questão de consentimento. Mesmo que eu fosse sua amiga, não estou te dando liberdade para ficar me tocando e nem ficar comentando sobre a minha aparência. Então, é esse tipo de comentário inofensivo, que ele fica comentando sobre o cabelo do outro, do peso, da roupa que ela tá, do jeito que ela anda. Qualquer coisa que você for comentar sobre alguém, não comente. A menos que for, tipo, uma coisa, você tá tão alegre. Sabe, coisas que não tocam a aparência, alguma coisa. Porque é o que eu ouvi uma vez até de uma pessoa de RH que tinha o background de psicologia. Ela falou, você nunca sabe os gatilhos que a outra pessoa tem. Então, além de pra você parecer inofensivo, pra outra pessoa pode não ser. Então, não faça. É isso. Desculpe, mas elogio é assim? Aqui, eu diria que é uma gray zone. Né? Exatamente, é uma gray zone, assim. Então, né, eu sei que eu também achei, mas foi uma coisa que a gente viu nas palestras de RH, eu vivenciei como RH, por isso, porque tem uma coisa, complicado, sabe? E aí tem essa questão de gênero também, não deixa de ser, era uma questão que eu já discuti também, mas eu vivenciei isso várias vezes, vivenciei com outras amigas, e às vezes tem um colega homem na turma, e sei lá, se mudou o cabelo, alguma coisa, ele quer comentar, ou está com um sapato, alguma coisa, a pessoa quer comentar, e aí a pessoa fica meio assim pra comentar, porque não sabe se isso vai ser considerado assédio pra você, mas essa questão do empoderamento feminino é muito forte aqui nisso, às vezes até over nesse sentido, que pra gente parece, você não tá realmente com uma conotação, mas a pessoa pode sentir, então eles pedem pra evitar, pra não... E tem muito isso, que acho que é até das coisas que eu tinha pensado em falar, que acho que tem numa das perguntas, que era essa questão da camaradagem. A gente vê as relações de trabalho de uma maneira diferente, e o canadense, o norte-americano em geral, ele vê de uma maneira muito mais colega, do tipo, quem contratou a gente foi a empresa, não foi o meu colega. Então eu não preciso ser amigo dele. Todo mundo vai ser cortês, vai ser cordial, vai ser educado, mas não espere, né, essa camaradagem que às vezes a gente tem entre o Brasil, como eu falei, de comer junto, de às vezes até saber sobre a família, sobre as coisas. Não, é a caixinha dos amigos do trabalho, é a caixinha dos vizinhos, é a caixinha do, sei lá, a galera que joga futebol. São as caixinhas, assim. Okay. Ju, achei muito bacana. Ainda tinha perguntas aqui pra gente responder. De repente a gente faz, assim, uma parte 2 aí dessa live com mais perguntas. Eu acho que tem muito assunto para falar sobre isso, tem muitas experiências para a gente contar. Queria agradecer a sua presença aqui novamente. Queria agradecer também a presença de todo mundo que assistiu aqui a live. A gente senta o dedo no joinha e no coraçãozinho aqui para Ju. E eu vou deixar a Ju se despedir de vocês. E fecha no ar a parte 2 desse vídeo. Mandem mais dicas aí se vocês quiserem para a parte 2 para Kit, a gente faz, tem muita coisa legal, até de leis, várias coisas de igualdade, equidade, coisas que são diferentes do Brasil que eu fui aprender aqui nas normas trabalhistas, que eu acho que vale a pena a gente saber dos nossos direitos e também para não, né, interferir ali no ambiente do colega.
Muito obrigada, foi um prazer, gente. Bom, gente, eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Restinho de semana, final de semana não, porque eu sábado nem domingo. E a gente se vê na segunda-feira com mais lives. Tchau. Tchau, tchau.